Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai entrar de cabeça no capítulo 4 do livro de Êxodo. O texto traz uma narrativa simplesmente fascinante sobre o choque entre a autoridade divina absoluta e a nossa fraqueza humana. É uma daquelas histórias que mostram direitinho como grandes missões muitas vezes começam com uma hesitação gigantesca. A gente vai ver como essa dinâmica complexa se desenrola passo a passo e entender o que está nas entrelinhas. E tudo começa com uma pergunta absurdamente sincera. E se eles não acreditarem? Pensa bem, Moisés acabou de ter a experiência espiritual mais intensa possível lá na sarça ardente, mas a reação imediata dele é o medo da rejeição. É literalmente o que a gente chamaria hoje de síndrome do impostor. Isso mostra o quanto esse texto entende da psicologia humana real. O problema dele não é duvidar do que viu, mas sim do lado prático da coisa. Como provar isso para os próprios pares? Bom, para destrinchar isso tudo, a nossa jornada está dividida em 5 partes lógicas e bem diretas. Primeiro, a dúvida humana. 2, soberania sobre a criação. 3, autoridade contra insegurança. 4, a aliança e obediência. E, por fim, a etapa 5, a resposta do povo. Vamos nessa! Então vamos lá, parte 1, a dúvida humana. Sabe o que deixa essa história tão acessível? É que o protagonista não tenta dar uma de herói imbatível. A missão é gigante, mas ele já antecipa o fracasso logo na largada. Ele diz na lata: eles vão dizer que o Senhor não me apareceu coisa nenhuma. É uma barreira de credibilidade super compreensível. Afinal, como é que se comprova algo invisível para uma população inteira que está ali sofrendo como escrava há séculos? É um desafio e tanto. E isso nos leva direto para a parte 2, soberania sobre a criação. Para resolver essa dúvida, Deus não manda um discurso motivacional. Em vez disso, ele entrega sinais miraculosos como provas concretas e inegáveis da sua soberania sobre a criação. Olha só que impactante. Primeiro, o cajado vira uma serpente, mostrando domínio total sobre o reino animal. Depois, a mão do próprio Moisés fica leprosa e é curada no mesmo instante, provando controle absoluto sobre a saúde e o corpo humano. E para fechar, a água que vira sangue, deixando claríssimo o poder sobre os elementos da natureza. Ou seja, a lição aqui é que nada, absolutamente nada, escapa do domínio do Criador. Mas por que usar exatamente esses sinais, né? A estratégia por trás disso é genial. O grande objetivo é provar continuidade histórica, mostrar para aquele povo que é o mesmíssimo Deus dos antepassados deles agindo ali. E tem mais, o texto monta uma sequência bem pragmática para construir essa crença. Se o povo não engoliu o primeiro sinal, talvez acredite no segundo. Se o segundo não colar, o terceiro, que afeta o rio Nilo, a própria fonte de vida do Egito, vai ser impossível de ignorar. É um verdadeiro passo a passo para construir a fé de uma nação. Avançando para a parte 3, autoridade contra insegurança. É aqui que a tensão sobe de nível. Moisés está com provas irrefutáveis nas mãos, literalmente. Mas convencer a mente humana muitas vezes é um baita desafio, bem maior do que lidar com a realidade material. Ele solta essa: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua." A gente percebe um foco total na limitação pessoal. É tão humano isso, ele fica tão focado nas próprias falhas que meio que ignora as demonstrações de poder cósmico que acabou de presenciar. O pavor de falar em público paralisando o sujeito. Mas a resposta para essa insegurança é daquelas que ecoam pela história. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Não sou eu, o Senhor? Aqui a gente vê exatamente como a autoridade de Deus supera e esmaga completamente a insegurança humana de Moisés. O recado é super direto. O arquiteto que criou as faculdades humanas tem poder de sobra para sustentar quem ele chama. O limite que o homem percebe em si mesmo não é obstáculo nenhum para Deus. Mas acredite ou não, a teimosia chega no limite do absurdo. Mesmo ouvindo tudo isso, Moisés praticamente implora: por favor, manda qualquer outra pessoa. O relato é super honesto em dizer que a ira de Deus se acendeu contra essa recusa. Só que, e aqui está um ponto fascinante, dessa frustração divina surge uma solução extremamente prática. A missão recebe um ajuste. É aí que a hierarquia muda e entra o irmão dele, Arão. Arão tem o dom da palavra, então ele vai servir como a boca de Moisés. Já Moisés vai atuar como Deus para o Arão, sendo a fonte primária da autoridade e da mensagem. Uma nova cadeia de comunicação é criada sob medida para contornar o bloqueio psicológico de Moisés. A missão agora virou um projeto de equipe. E assim chegamos à parte 4, a aliança e obediência. Bom, Moisés finalmente topa, se despede da família do sogro e pega o caminho de volta para o Egito.
E as regras do jogo e os riscos ficam claríssimos logo de cara. A mensagem que ele tem que entregar para o faraó é pesadíssima. Israel é o filho primogênito de Deus. O faraó tem que deixar o povo ir, caso contrário, o próprio primogênito do Egito vai perecer. Essa introdução da figura do primogênito já eleva a temperatura da história e prepara o terreno para uma lição vital sobre compromisso. E então, do nada, no meio do caminho numa estalagem, acontece um episódio genuinamente bizarro. O texto diz que o próprio Deus quis matar Moisés. É isso mesmo, um perigo mortal de repente. E o que salva a pele dele é uma atitude de emergência da esposa, Zípora. Ela pega uma pedra afiada, faz a circuncisão no filho deles na hora e ainda chama Moisés de marido de sangue. É uma cena chocante, focada em uma falha muito específica. Mas qual é o sentido teológico dessa parada toda? Aqui a gente entende a relação profunda entre a aliança e a obediência, exatamente através da circuncisão. Pensa bem, a circuncisão era o sinal fundamental da aliança de Abraão. Como é que Moisés ia bater de frente com o líder supremo do Egito exigindo obediência, se ele mesmo estava quebrando as regras da aliança dentro da própria casa? A lição bate forte. A estrita adesão à aliança é o pré-requisito para representar a autoridade divina lá fora. A obediência de fato começa em casa. E agora, a última etapa, parte 5. A resposta do povo. Passado esse sufoco enorme, a longa preparação colide com a realidade. É a hora do teste final lá no Egito. E as coisas acontecem numa precisão incrível, passo a passo. 1. Moisés e Arão se encontram no deserto. 2. Eles reúnem a liderança israelita. 3. Arão fala todas as palavras e Moisés realiza os sinais na frente de todo mundo. E 4. A mágica acontece. O povo acredita. Quando eles percebem que a dor deles não passou batida, eles se inclinam e adoram. Apesar de toda aquela bagunça inicial na cabeça de Moisés, a missão se consolida como um sucesso absoluto. Para a gente fechar a explanação de hoje com chave de ouro, fica essa grande reflexão. Como é que essa exigência inegociável de obediência absoluta, que a gente acabou de ver no caso tenso da circuncisão, consegue conviver no mesmo espaço com essa paciência divina gigantesca diante da insegurança do ser humano? O que esse texto entrega é uma dinâmica super complexa, onde a nossa imperfeição até ganha uma forcinha, mas o compromisso com a aliança permanece intacto e inegociável. É uma perspectiva muito rica sobre o verdadeiro peso de ter autoridade. Fica aí a provocação para continuar pensando no assunto. Um grande abraço e até a nossa próxima análise. O capítulo 5 do livro de Êxodo traz um retrato brutal de quando as coisas pioram exatamente no momento em que a gente mais espera a libertação. Então vamos acompanhar de perto essa descida ao desespero e descobrir como, por incrível que pareça, esse texto traz um consolo pastoral gigantesco para as fases mais sombrias da vida. Imagina a cena e escuta esse grito do versículo 22. Ó Senhor, porque afligiste este povo. Essa é a voz de Moisés, o líder escolhido. E olha, não é uma oração certinha e polida, não. É um grito de confusão, de dor mesmo. Começar a nossa reflexão com toda essa vulnerabilidade já dita, um tom profundamente pastoral para a nossa conversa. Porque a grande questão é como um líder que chegou prometendo esperança acaba questionando o próprio Deus desse jeito. Para entender o tamanho dessa dor, a gente precisa dar um passo atrás e ver como a situação desandou de forma tão rápida. Bom, vamos direto ao ponto. Seção 1. O pedido e a recusa. É aqui que o texto começa, com aquele confronto inicial que engatilha toda a confusão. É o choque literal entre uma demanda que vem do alto e o poder de um império na terra. Logo de cara, nos 2 primeiros versículos, a gente já tropeça num contraste que é um absurdo. De um lado, Moisés e Arão chegam com um pedido super ousado, né? Liberar o povo para o deserto para celebrar uma festa a Deus. A expectativa de uma libertação divina ali estava nas alturas, mas do outro lado, eles batem num muro de tijolos. É a recusa absoluta do faraó. Ele manda uma resposta carregada de arrogância. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Não conheço o Senhor. Essa rejeição desdenhosa é o gatilho, a faísca para o que vem logo em seguida. E é aí que a gente cai na seção 2, o aumento do sofrimento. Porque, sério, a resposta do império não foi só um não e ponto final. A partir dali a gente assiste a uma retaliação imediata e simplesmente devastadora caindo em cima do povo. O antes e depois dessa história é chocante. Antes daquele pedido de libertação, o povo pelo menos recebia a palha para fazer os tijolos e entregava a cota do dia. Mas depois do pedido, a ordem vira um sadismo puro. Eles cortam a palha, e quem manja um pouco de história sabe que a palha era essencial, era o que dava liga para o tijolo não rachar no sol escaldante do Egito. Ou seja, o trabalho ficou infinitamente mais difícil. A galera agora tinha que se virar para caçar a própria palha espalhada por aí. Mas, e aqui está o detalhe cruel, a cota de produção exigida era exatamente a mesma.
tirar os recursos e cobrar a mesma produtividade é uma tática de opressão assustadora. Na verdade, isso funciona até hoje como uma metáfora perfeita para o que a gente chama de burnout, aquele esgotamento extremo que a gente sente quando os fardos ficam pesados demais e o sofrimento parece que só multiplica. Agora, o que é de explodir a cabeça é como o opressor manipula a narrativa a favor dele. Quando a galera não consegue entregar o impossível, o faraó simplesmente tira o corpo fora, aponta o dedo e grita: "Vocês são os desocupados." Ele chama trabalhadores completamente exaustos de preguiçosos, só porque eles ousaram pedir um tempo para adorar. É o velho e infalível truque de culpar a vítima, né? Uma desculpa perfeita para manter a engrenagem da opressão rodando. Claro que essa mudança repentina tem um custo humano devastador. E a gente entra nisso na seção 3, o desespero do povo. Porque essa piora não afeta só o número de tijolos no fim do dia. Ela quebra e destrói as relações entre os próprios oprimidos. Dá para mapear direitinho essa ladeira abaixo em 4 passos rápidos. Primeiro, vem essa ordem absurda do faraó. Segundo, a pressão sufocante dos feitores exigindo a meta do dia. Terceiro, a coisa parte para violência física brutal. Os capatazes israelitas apanham porque o povo não consegue produzir o impossível. E aí vem o 4º passo, que é a maior tragédia. Esses mesmos capatazes, machucados em desespero, viram toda a raiva deles contra Moisés e Arão. Percebe como uma simples canetada administrativa vira violência e destrói quem estava do mesmo lado? Vamos avançar para ver o clímax dessa dor. Os capatazes encontram Moisés e jogam essa bomba. Que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Vocês colocaram uma espada na mão deles para nos matar. É de uma ironia muito triste. O povo, sufocado e no fundo do poço, se volta exatamente contra os líderes que estavam tentando tirar eles de lá. O sofrimento bateu num teto tão alto que toda aquela esperança do início apodreceu e virou ódio e sentimento de traição. O que nos joga direto para a seção 4, o lamento de Moisés. Chegou a hora de ver como o líder reage quando a missão divina dele desmorona completamente. Sabe o que é genial aqui? Moisés não vem com uma desculpa teológica pronta, toda perfeitinha, para acalmar os capatazes. Ele não tenta florear o sofrimento. Em vez disso, ele absorve aquela pancada e leva a frustração dele, crua e sem filtro, direto para Deus. Ele simplesmente pergunta: "Por que me enviaste?" É um nível de honestidade absurdo, um momento em que o líder admite que, pelo menos na visão dele, o chamado falhou miseravelmente. E a sinceridade só aumenta com uma pergunta de cair o queixo. Desde que eu fui falar com o faraó, tu não fizeste absolutamente nada para livrar o teu povo. Moisés está acusando Deus na cara dura de estar parado. E a gente precisa entender uma coisa fundamental. O texto sagrado não coloca essa tensão como se fosse um grande pecado do Moisés ou uma falha de caráter. Não. Isso é apresentado para a gente como uma oração genuína, um ato de extrema fidelidade. E entender a cabeça de Moisés nessa hora nos traz para a lição principal do nosso papo. Seção 5, um consolo pastoral. A gente vai destrinchar como um momento de puro caos e escuridão consegue, na verdade, ser um encorajamento gigantesco para quem está sofrendo. A grande sacada é entender o que de fato significa esse consolo pastoral. Consolo não é ouvir que vai ficar tudo bem amanhã. É a validação de que às vezes, logo depois que a gente busca a libertação, as coisas pioram. E mais, é entender que jogar a nossa raiva e a nossa confusão no colo de Deus é uma resposta super válida e fiel diante do sofrimento. O verdadeiro consolo não vem de um final feliz forçado, mas da solidariedade de perceber que se sentir abandonado, se sentir um fracasso, é uma experiência humana real e validada pelas próprias Escrituras. E essa conversa entre Moisés e Deus ilustra isso de um jeito brilhante. Primeiro, sim, o sofrimento pode aumentar do nada, mesmo quando a gente está fazendo a coisa certa. Segundo, tá tudo bem desabafar e gritar sua dor com Deus, não precisa engolir o choro. Terceiro, passar por essa tensão sem respostas imediatas cria na gente uma empatia real por outras pessoas que também estão no escuro. E quarto, lamentar não é falta de fé, lamentar é comunicação fiel. Essa passagem funciona quase como na noite escura da alma, dando carta branca para a gente vocalizar a nossa dor sem a obrigação de inventar uma resposta fácil na mesma hora. Então, para a gente fechar a nossa exploração de hoje, fica essa provocação. Como é que abraçar essa dor nua e crua, sem respostas, pode de fato fortalecer a nossa resiliência espiritual quando o céu parece estar em silêncio? É uma história que bate de frente com essa nossa mania de hoje em dia de exigir positividade tóxica o tempo todo.
capítulo 5 de Êxodo mostra que existe um alívio imenso em simplesmente ter a liberdade de ser honesto nos momentos mais sombrios. Fica o convite para a gente repensar o valor do lamento, né? Às vezes, nas noites mais difíceis, essa honestidade sem filtros é o primeiríssimo passo para a verdadeira libertação. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima. O capítulo 6 do livro de Êxodo. Sabe o que torna essa passagem tão cativante? É que ela constrói uma tensão dramática que a gente quase consegue tocar. Pensa bem, de um lado a gente tem essa promessa divina, imensa e inabalável, uma aliança focada na libertação do povo de Israel. E do outro lado, essa promessa bate de frente, violentamente, com a dura e esmagadora realidade da escravidão. Destacar a importância dessa aliança divina e desse projeto de libertação é fundamental para entender toda a história que vem depois. Então, para sacar a magnitude desse choque entre o divino e o humano, vamos dar uma olhada na estrutura do que a gente tem pela frente. Beleza? O nosso roteiro de hoje é super direto e está dividido em 4 partes principais. 1. A aliança inabalável. 2. O peso da escravidão. 3. A linhagem dos libertadores. E por fim, 4. A missão e a dúvida. Então, começando pela parte 1, a aliança inabalável. A narrativa não perde tempo e já estabelece de cara uma autoridade divina suprema. Logo no versículo 2, a história se ancora com uma declaração que é curtinha, mas tem um peso absurdo. Eu sou o Senhor. Ou seja, toda a fundação desse plano de libertação não está baseada em quão bom o Moisés era, ou na força militar do povo. Nada disso. Está baseada pura e simplesmente nessa declaração definitiva da identidade de Deus. É tipo a garantia máxima que o texto poderia oferecer. Agora, o que eu acho fantástico aqui é a distinção clara que o texto faz sobre como essa identidade é revelada. Olha só, figuras históricas gigantes como Abraão, Isaac e Jacó conheciam Deus como o Deus Todo-Poderoso, mas a revelação desse nome específico, o Senhor, para Moisés marca uma fase totalmente nova e crucial na aliança divina. É um aprofundamento real da relação, sabe? Não é só trocar de título. É o grande anúncio de que aquela promessa antiga, feita lá atrás para os antepassados, agora vai entrar na fase de execução total. A libertação vai acontecer na prática. E essa execução não é bagunçada não, ela é super metódica. Nos versículos 6 a 8, a gente vê passos muito específicos e práticos de libertação sendo prometidos. Primeiro, tirar o povo dos trabalhos pesados. Segundo, livrar totalmente da escravidão. Terceiro, resgatar com o braço estendido, o que implica grandes manifestações de juízo. E quarto, tomá-los por seu povo. É um combo completo, e tudo isso culmina com o compromisso de dar a terra de Canaã como herança. É um projeto gigantesco de resgate físico e restauração de identidade que mostra exatamente a importância e o peso dessa aliança. O que nos leva à nossa segunda parte, o peso da escravidão. Pensa comigo, como é que uma promessa tão grandiosa dessas é recebida por pessoas que estão literalmente no limite do sofrimento humano? Isso ilustra de forma brilhante um contraste muito brutal da narrativa. Por um lado, a gente tem essa promessa maravilhosa de libertação, mas por outro, a reação real dos israelitas é pura rejeição. Eles simplesmente não dão ouvidos a Moisés. E o texto é super cirúrgico em explicar o porquê. Por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O trauma era tão real e profundo que espíritos completamente quebrados por aquelas circunstâncias opressivas não conseguiam nem processar a ideia de esperança. É uma visão muito crua e realista sobre os efeitos psicológicos de uma escravidão tão severa. E claro, essa rejeição do povo gera um efeito dominó imediato no líder deles. Moisés já levanta uma objeção super lógica. Ele pensa, peraí, se os próprios filhos de Israel, que são os maiores interessados nessa promessa toda, não me deram ouvidos, como que o todo-poderoso faraó, o rei do Egito, vai parar para me escutar? Faz sentido, né? A insegurança de Moisés é totalmente alimentada por esse espírito quebrado do seu próprio povo. Do ponto de vista humano, a missão de libertação parecia absolutamente impossível. E aí entramos na parte 3, a linhagem dos libertadores. Bem no auge de toda essa tensão dramática, quando a gente acha que a situação vai explodir, o texto faz algo super inusitado. Do nada, somos apresentados a uma árvore genealógica. Acontece uma mudança de estilo muito abrupta para detalhar uma estrutura de linhagem a partir dos filhos de Israel. Começa com Rúben, o primogênito, depois Simeão e então Levi. Mas olha, essa lista não caiu ali de paraquedas para deixar a leitura chata. Ela é uma âncora histórica vital.
funciona literalmente como uma verificação de credenciais para Moisés e Arão. Ao traçar a linhagem deles direto para os primeiros filhos de Israel, o texto está carimbando o passaporte desses mensageiros, provando que eles têm raízes fincadas na comunidade que eles vão liderar. Vamos acompanhar como isso se desenrola, focando na tribo que realmente importa para essa história. O texto traça um caminho de gerações super específico e direto. A gente sai da tribo de Levi, passa para o filho dele, Coate, de Coate vamos para Amrão, e de Amrão finalmente chegamos nos líderes designados, Moisés e Arão. Esse rastreamento não está aí à toa. Ele serve para mostrar que a escolha desses libertadores não foi uma coisa aleatória que surgiu do nada. Foi algo construído geração após geração. E tem um detalhe fascinante nessa genealogia: a inclusão de números muito precisos. Os anos de vida são registrados na ponta do lápis. Levi viveu 137 anos, Coate 133 e Amrão 137 de novo. E por que dá tanta ênfase nessas idades? Justamente para fincar essa narrativa com os dois pés na realidade e na história humana. A mensagem é: esses caras não são personagens de um conto de fadas atemporal. Eles são figuras históricas de verdade, com uma cronologia de vida concreta, com começo, meio e fim. A genealogia vai ainda mais fundo para solidificar o futuro da nação, citando o nome de familiares-chave. Joquebede, por exemplo, é mencionada como mãe de Moisés e Arão. Eliseba aparece como a esposa de Arão e os filhos Eleazar e Fíneas também marcam presença. Essa atenção toda a esses detalhes familiares é o que consolida as bases das tribos e, de quebra, já planta sementes fundamentais do que vai se tornar o futuro sacerdócio de Israel. Ou seja, mostra que a aliança divina tinha um planejamento de longuíssimo prazo. O grande ponto aqui é como o texto fecha essa genealogia com chave de ouro no versículo 26. Depois de jogar na mesa todas essas credenciais históricas e familiares, a narrativa crava com muita firmeza: são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse. Percebeu o movimento? Ele amarra aquela lista enorme de nomes de volta à missão principal. O registro genealógico serviu só para uma coisa: restabelecer Moisés e Arão como os mensageiros incontestáveis e historicamente fundamentados para esse plano divino de libertação. Chegando na nossa última etapa, parte 4, a missão e a dúvida. Agora, com a autoridade dos mensageiros devidamente documentada e estabelecida, a narrativa sai dessa pausa histórica e nos joga direto de volta naquele impasse tenso do momento presente. Apesar da grandeza da promessa divina e de todo o peso dessa genealogia superlegitimadora, o versículo 30 dá um banho de água fria e nos traz de volta a dura limitação humana. Moisés bate o pé na sua insegurança: eu não sei falar bem. Essa confissão de incapacidade é um desafio gigantesco à ordem divina de ir encarar o faraó. Só mostra o tamanho do absurdo que esse desafio parecia para ele. E no fundo, isso resume o grande conflito desse capítulo todo. De um lado, a gente tem o absoluto comando divino, totalmente embasado naquela aliança poderosa que tem como objetivo máximo a libertação de Israel. Do outro, a gente esbarra na limitação humana, profunda e paralisante, e nas dúvidas do mensageiro que foi escolhido para o trabalho. É aquela tensão clássica, né? A certeza absoluta do plano de Deus batendo de frente com os medos super reais e compreensíveis de quem tem que botar a mão na massa. E isso nos deixa com o cenário de tirar o fôlego e com uma pergunta gigantesca martelando na cabeça. Como é que um mensageiro tão relutante, cheio de dúvidas sobre si mesmo e que já foi rejeitado pelo próprio povo traumatizado, vai conseguir convencer o governante mais poderoso do mundo antigo a simplesmente abrir mão da sua principal força de trabalho, armado só com uma aliança divina? Como é que esse choque monumental entre uma promessa imbatível e a nossa complexa realidade humana vai se resolver? Bom, as respostas para isso não moldaram apenas a história antiga, mas construíram toda uma compreensão sobre libertação e a aliança que é com até hoje. Muito obrigado por acompanhar essa análise, pessoal. Continuem questionando, continuem buscando entender essas histórias fascinantes. A gente se vê na próxima.